Uma tentativa de fazer humor na TV provocou polêmica essa semana. Foi num programa que satirizava os portadores do autismo, uma síndrome que atinge 1 em cada 150 pessoas. Eles são crianças e jovens iguais a muitos outros. Vão à escola todos os dias, estudam, brincam, trabalham. Só que eles têm um jeito particular de ver o mundo e a si mesmos. São autistas. As diferenças, às vezes sutis, motivam o preconceito. Muitas pessoas no Brasil, por exemplo, creem que o autismo significa uma criança sem expectativa de desenvolver-se, de não ter capacidade de interação social. E foi justamente esse retrato equivocado que apareceu na televisão. Este foi o primeiro dia na casa dos autistas. O trocadilho com o nome do programa gerou uma grande polêmica. Os humoristas da MTV parodiaram um reality show conhecido. A cena se passa dentro de uma casa onde vivem autistas. Fábio é coordenador pedagógico de uma associação para autistas. Ele diz que um assunto tão sério jamais poderia virar piada. Achei absurdo, na verdade, né? Porque o autista não é aquele que está sendo retratado ali. O autista é muito mais que aquilo. O autismo é uma das síndromes do transtorno global de desenvolvimento. Os portadores podem ter dificuldade de comunicação e interação com outras pessoas. É estudado desde a década de 40, mas foi em 1988, com o filme Rain Man, que o autismo ficou mais conhecido. Dustin Hoffman interpreta um autista com habilidades especiais. O personagem Ray tem uma memória fantástica. Decora a lista telefônica. Sally Gibbs, Sally. 461-00092. Como é que sabe o meu telefone? Faz cálculos matemáticos com rapidez. Você sabe quanto é 312 vezes 123? 38376. Está certo. Que? Está certo. Está certo, está. E chega a ganhar dinheiro em um cassino, memorizando sequências de um jogo de baralho. Você quer apostar 1 ou 2 fichas, Ray? 2. Aposta 2, né? Uma em cada 150 pessoas tem autismo. Só que nem todo autista age da mesma maneira, tem as mesmas características. Existem graus diferentes de desenvolvimento. O autismo, ele tem graduações. Então, de cada 4 crianças do espectro autístico, cerca de 3 tem algum grau de deficiência mental associado, mas 1 não. Inclusive, há casos de garotos e garotas que são excepcionais, são geniais. Para a ciência, as causas ainda são um mistério. Mas pior que o desconhecimento sobre a origem é a falta de informação. Ana Cláudia luta contra o preconceito todos os dias. Ela é mãe de Vinícius, de 13 anos. O garoto tem autismo moderado. Quando você fala, meu filho é autista, eles acham que eles vão ficar balançando, batendo a mão, chacoalhando. Tem, óbvio, que a parte grave do autismo é essa. Mas também tem os que não fazem isso. Ana Cláudia ficou indignada com a sátira mostrando o que seriam pessoas autistas. Você não pode ridicularizar a deficiência que algumas pessoas têm. É como imitar cego na televisão. Não dá, é ridículo, sabe? Você usar humor utilizando outras deficiências. O mestre em comunicação, Vanderlei Dias de Souza, acredita que faltou bom senso. Olha, esse tipo de humor apresentado pela MTV, talvez se fosse há um tempo, vamos dizer, há 15 anos mais ou menos, talvez fosse considerado normal, né? Hoje, principalmente com essa questão do politicamente correto, e é legal que seja assim, esse tipo de humor eu acho que não cabe mais. Né? Eu não vi, minha mulher também não viu, e minha filha, ela viu. É a Caja dos Autistas. Mais de 8.000 pessoas protestaram por meio de um abaixo-assinado na internet. A emissora divulgou um pedido formal de desculpas. O Comédia MTV sabe que autismo é uma coisa séria e que o autista deve ser tratado com respeito. Por isso, nós do elenco do Comédia MTV gostaríamos de pedir sinceras desculpas a todos
que se sentiram ofendidos com a esquete Casa dos Autistas. O mais famoso integrante do programa, Marcelo Adnet, se defendeu somente pela internet. Ele escreveu: "Desculpe, sempre fui contra esta cena, mas fui voto vencido. Não escrevi esta cena e não sou o diretor do programa." O diretor e redator do programa, Rafael Queiroga, assumiu a responsabilidade pelo que foi ao ar e também pela internet se explicou. "Fui eu que concebi a cena veiculada no dia 22 de março em nosso programa e que, quando o fiz, não busquei o humor na diminuição dos mesmos e sim na realização de um trocadilho infeliz ao pé da letra." A emissora também se comprometeu a veicular anúncios sobre o que é autismo. Fábio acha que essa retratação é o mínimo para tentar amenizar a indignação das famílias. E um programa, quando coloca um indivíduo dentro de casa, com o dedo na parede, está dizendo que esse cara não é nada, que esse cara não existe. Isso afeta demais o emocional dessas famílias. Os pequenos avanços do dia a dia são motivos de comemoração para quem tem um filho autista. Quanto mais eles progridem, menos devem sofrer no futuro. O que acho que toda mãe tem que querer é a independência. Porque o que acontece? Mãe não é eterna, né? Mãe acaba. E aí quem vai cuidar? Aonde ele vai ficar? Né? Essa é a preocupação maior da gente. Então, nesse momento, o que eu prezo é a independência dele. Desde os primeiros anos de vida, os pais notam na criança autista um desenvolvimento diferente do das outras crianças. À medida em que ela cresce, percebem a dificuldade de comunicação, de fazer amigos, um comportamento às vezes agitado e repetitivo. Quanto mais cedo essa criança receber estímulos e um bom tratamento, mais chances ela tem de ser um adulto saudável e integrado à sociedade. É o caso de Jefferson. Ele tem 24 anos, completou o ensino médio, fala inglês e já ganha o próprio salário. Nasci com um diagnóstico, mas a verdade é que eu não me sinto assim autista. Eu me sinto como qualquer pessoa. O auxiliar de escritório assistiu à sátira Casa dos Autistas e não se viu naquelas cenas. As pessoas devem pesquisar mais sobre o autismo, porque o autismo não é uma deficiência, e sim uma síndrome de transtorno global. Existe a síndrome do toque, a síndrome disso, síndrome daquilo. Não é deficiência, não é deficiência. Jefferson está bem resolvido na vida. Até agora, conquistou tudo o que quis, inclusive respeito. Mas o coração ainda está disponível. E namorada? Solteiro. Tá procurando namorada? Quem sabe? Eu tô naquela fase de... Tô mais da paquera, não tô muito Tá feliz sozinho? É. Tá feliz solteiro? Solteiro.